Olá, boa noite, tudo bem? Como estamos? Mais uma live hoje. Nós vamos falar de um assunto bastante interessante, um pouquinho fora da dermatologia. Eu convidei uma médica, uma amiga médica nutróloga, que vai estar falando com hoje bastante assuntos sobre dietas nesse tempo de pandemia, né? Na verdade, nós tivemos aí um aumento de peso. A maioria das pessoas. Olá, doutora Ana, tudo Oi, bem? boa noite, boa Bom dia. noite, pessoal. Prazer, Obrigado por aceitar o convite, muito obrigado. E tá? a doutora Ana Luísa é uma médica nutróloga, super especializada em dicas, alimentação, receitinhas e tudo. E nós vamos estar conversando, doutora, sobre exatamente essa questão, como emagrecer durante a pandemia. Ali na pergunta que eu fiz, não sei se você percebeu, 63% das pessoas disseram que engordaram. E aí? Por quê? Apresenta, por favor. Porque essa mudança de rotina pegou a gente muito desprevenido. Tava Sim, todo mundo vindo muito bem com seus trabalhos, com toda a sua rotina, o é. mundo melhorando, a gente está tendo novos hábitos alimentares e estava todo mundo contente com isso. E quem não, estava É, tentando se adaptar a isso. Quando vê é, num momento que ninguém esperava, o mundo parou. A gente foi exatamente. enclausurado dentro de casa, obrigado a assumir uma nova rotina de trabalho muito Uhum, mais sedentária e com exatamente. muito mais falta de prazer. Principalmente para o brasileiro. O brasileiro, ele tem... E a gente aqui em São Paulo também, a gente tem as áreas comuns, a gente tem que usar muito, Claro, porque a gente mora em lugares muito... parques. Uhum, Então, a gente tem um hábito de tomar sol, o sol faz parte do nosso dia. Então, uhum, colocar a gente enclausurado dentro de casa, a gente vai acabar procurando novos prazeres. E qual é uhum. o prazer mais fácil e mais rápido de ser atingido? Com um E mais custo calórico, e mais calórico. mais calórico, comer. Então, a Sim. comida entrou como alento para nossas preocupações. Todas as vezes que a gente come, que a gente faz um pico glicêmico, o que acontece? Nosso cérebro fica feliz. Dá prazer. Uhum. Dá prazer. É um prazer momentâneo, mas esse prazer existe. É como se fosse um ansiolítico natural do nosso dia a dia. A gente comeu, e brasileiro também, a gente tem que salientar isso. A gente tem comida como um alento, um carinho, um A afeto. mesa, né? Farta, a mesa, reunião das pessoas, da família, é um hábito nosso. Isso é É um maravilhoso. hábito. Confraternização, né? Uhum, Então a gente se viu tendo que confraternizar em ambientes muito pequenos, comer para ter prazer e gastando uhum. muito. Daí a gente engorda. Emagrecer gasta mais do que a gente consome. A gente está numa época que a gente está comendo mais do que gastando. Essa Basicamente. matemática não fecha, né, na verdade. E a dificuldade das pessoas fazerem exercício. As academias estão fechadas, os parques estão fechados. Adaptar em casa uns pezinhos é complicado. Doutor, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho para gente como é que foi a sua história de chegar na nutrologia. Conta Ah, para gente. É uma história muito bonita. então, eu sou médica, me formei no interior de Minas e até meus 26 anos eu era obesa mórbida, pesava 120 quilos. A Não obesidade acredito. era muita coisa. Eu até É. brinco, muita gente fala assim, Ana, você tem foto tua? Eu falei, tem tão pouca, porque a gente, quando a gente está muito acima do peso, é muito difícil a gente querer guardar isso para depois. Isso Ah, sempre foi um tabu. Eu brinco que assim, eu nunca tive hábito de usar batom, eu nunca usei maquiagem, brinco, anel, essas coisas que chamavam atenção para mim não faziam parte do meu guarda-roupa. Era uma coisa assim, eu usava preto e branco, sabe? Aquelas coisas. aham. Aos 26 anos, eu me deparei com hipertensão, uma Ah, pré-diabetes, um quadro depressivo enorme. E imagino. professores entraram num conselho e falaram, Ana, você vai ter que operar. Vamos fazer Uhum. uma redução de estômago há 12 anos, isso foi há 12 anos atrás, e a cirurgia bariátrica estava no auge. Ela já era uma cirurgia um pouco mais segura, porém tinha seus riscos, mas Claro. era o que tinham de melhor para me tratar naquele momento. Eu estava no último ano de faculdade e vim para São Paulo para operar. Uhum. Durante essa cirurgia, o preparatório foi tudo bem, apesar dos problemas que eu estava passando, mas durante essa cirurgia eu tive uma laceração de esôfago. Eu brinco que só Ah, sobrevivi porque eu estava numa equipe maravilhosa, que foi operada pelo Garrido. Inclusive, a sim. minha
A minha residência eu fiz com ele. E eu estava dentro da beneficência portuguesa, por isso eu sobrevivi. Porque eu tive um sangramento intraoperatório muito grande. Eu fiquei 3 dias em coma e 20 dias na UTI. Emagreci. Assim, tiveram que fazer minha cirurgia. Hoje eu não tenho mais a bariátrica. Eu não tenho mais... Só a parte ruim, que eu desabsorvo muito fácil. Eu tenho que tomar muito remédio para ficar bem. Mas eu tenho mais a limitação de volume. Hoje eu posso comer o que eu quiser. Emagreci, e foi quando eu descobri a beleza do emagrecimento. Foi mais ou menos nessa parte. Porque foi uma época muito trágica para mim. Porque eu era uma recém-formada, que tinha emagrecido não por saúde, mas por doença, que depois de passar esse período no hospital, eu perdi toda a minha massa magra e voltei a engordar muito rápido. Então, eu quase perdi minha vida por um procedimento que não deu certo naquele momento, e eu não entendia por que isso. Porque para todo mundo, a cirurgia bariátrica é aquela assim, o fim da linha, né? A gente opera achando que isso vai resolver todos os nossos problemas. Mas a cabeça, se não tiver também em ordem... Não, a cabeça, a gente engorda não é pelo estômago, a gente engorda pela cabeça. É um boom comportamento mesmo. Comportamentos e erros. Tal. Depois de muito tempo eu fui entender por que eu engordava, porque até então eu achava que eu era compulsiva, ansiosa, eu compenso na comida, mas eu nasci magra, eu fui magra até meus 3, 4 anos, e eu tive hoje conversando com os meus pacientes, eu entendo o quanto o nosso emocional influencia nisso tudo, porque aos 3, totalmente, né? Aos 3 anos de idade, eu fui levada para o interior de Minas. Meu pai é engenheiro agrônomo e a gente foi colonizar o sertão na época. Isso nos anos 80. Muito legal. Eu morei... eu brinco que a vaca mais próxima estava a 60 quilômetros. Não era nem gente, era a vaca. Nesse momento, eu comecei a engordar. Anos se passaram, isso ficou para a história. Um lindo dia, eu adoro viajar. Eu fui conhecer eu conheci um senhor que ele praticava medicina, mas a medicina hindu. E eu estava fazendo uma massagem, boca por massagem, depois que eu emagreci, eu comecei a me cuidar melhor. Né? A gente começa a ter... A autoestima, beleza, né? A gente começa a se ver diferente. Eu falei assim, há anos atrás eu nunca pensaria em fazer um botox. Hoje é a paixão da minha vida, apesar de eu estar sem nesse momento. Não tivemos sem. Não. Então, ele virou para mim e falou, Ana, você sabe por que você engordou? Por que você passou isso tudo na sua vida? Eu falei assim, não, porque eu sou ansiosa. Eu tenho uma genética para engordar. Ele falou assim, não. Você queria ser vista. Engordar é solidão. É procurar atenção, né? Então, depois, eu chorava. Ele falava, não pode ser isso, não pode ser isso. Ele falava, vai doer muito nesse momento. Mas depois disso, isso vai passar, isso vai fazer parte da sua vida com uma boa lembrança. E o pior que foi isso mesmo que aconteceu. Eu chorei muito porque, assim, foi um momento que eu me vi sozinha, porque a história lá do interior de Minas. E nesse momento, qual que era o único jeito de alguém me enxergar naquele lugar ermo? Sertão. Era comendo e ficando grande. Era uma menina pequena que tinha que ser grande. E na sua família tinha uma história assim de pessoas mais obesas ou não? Você era a única... Sim, meu pai é muito grande, minha mãe fez cirurgia de redução de estômago, mas assim, não são todos. Eu tenho 2 irmãos que são magros, então assim, eu sou a mais velha, então eu que sofri mais, eu brinco que eu sou a careca gordinha, baixinha, né? Lá de casa, todo mundo Mas alto. agora tá um espetáculo. A manutenção depois da cirurgia, como é que você conseguiu entrar no ritmo dessa manutenção pós-cirurgia? Como é que foi isso? Então, pós-cirurgia, eu virei residente de cirurgia, eu sou cirurgiã geral de formação, e nesse momento eu comecei a engordar muito. Engordei praticamente, emagreci. Quando eu fiz a cirurgia, eu emagreci 40 quilos. Depois da cirurgia, eu cheguei a engordar 20. Aí que foi a mudança total de vida. Eu vi, pra que eu vou morrer? Por que eu morri e não emagreci? Aí, nesse momento, eu comecei a estudar nutrição clínica, que a gente estava começando com o núcleo de nutrição clínica pelo GANEP, na Beneficência. Sim, claro. Eu fui do segundo grupo da GANEP e eu via na nutrição um jeito de me tratar.
E eu Claro. comecei também, comecei a estudar estética, procedimentos estéticos, porque eu não podia mais ser operada, eu tinha uma anemia crônica, eu tinha várias contraindicações. Então, eu era uma Uhum. menina de 26 anos, voltando a emagrecer de um já grande emagrecimento, então minha pele flácida extremo, Uhum. e tentando aprender a comer de novo, e comer pouco, porque eu tive que colocar na minha cabeça que o problema não é que eu não podia comer, eu tinha que comer muito pouco, que tudo que eu achava que De era tudo. suficiente era demais para mim. Aham. E fui estudando isso e fui vendo que eu, na época, eu estava na equipe Garrido, fui vendo que essas pessoas que voltavam a engordar eram muito comuns. Assim, isso acontecia no nosso dia a dia. Uhum. E eu via, e eu estava ali junto deles para poder explicar, para falar de dumping, para falar como sair, porque eu conhecia tudo isso, eu vivia isso Passou por isso. dias, eu vivia toda essa ansiedade. Então aí foi que eu fui criando o meu jeito de emagrecer. Hoje é o que eu tento passar para os pacientes até, assim, eu brinco Claro, que não, eles falam, é o método da doutora Ana Luísa. Não, eu falei, o método de vida que cada um tem que cultivar o seu. E claro, eu claro. cultivei dentro dos meus... Todo mundo acha, nossa, você é muito saudável. Nossa, É. você faz isso. Eu falei, não, gente, eu sou gorda. Eu sou gorda igual todo mundo que está tentando emagrecer. Eu sou uma gorda persistente, que se mantém Se fazendo mantém e tem força, né, para realmente equilibrar tudo isso. que me esforço. Então, todo Uhum. mundo fala, né? Às vezes eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um programa de TV, eu falei, a apresentadora me perguntou, Ana, Coca-Cola é um horror, né? Coca Zero, um horror de sódio. Eu falei, se eu falar isso aqui online, eu vou estar brincando, vou estar mentindo para você, que eu sou uma pessoa viciada em açúcar. A Coca Zero me ajuda a tirar aquela ansiedade, aquela loucura de tomar açúcar. Uhum, E uhum. aquela ansiedade, porque eu sou uma gorda. Então, se você tirar totalmente o zero da minha vida, eu não vou É. conseguir me manter magra, que eu vou acabar indo para outra coisa. Então, eu Uhum. acho que cada um, a gente tem, qual que é o maior segredo de emagrecer? O que, que eu acho que foi a minha reeducação? É descobrir quais são as minhas maiores dificuldades. Não me enganar para elas, não tentar tampar o sol com a peneira. Tem Ah, eu gosto. boicote. Nem boicote. É assim, eu Uhum. tenho esse problema, eu gosto de açúcar. O que eu vou substituir meu açúcar? Isso, boa, boa Me, dica. sabe, assim, o que vai tirar aquela vontade do açúcar pior? Porque hoje eu não posso. Eu era uma pessoa que era pré-diabética, então essa pré-diabetes ainda existe. Ela tá ali guardadinha porque eu estou magra e me mantendo magra. Uhum. Mas se eu sair da linha, a minha Claro. genética não me ajuda. Uhum. Então, quando eu pego um paciente no consultório, que eles vêm, ai, mas eu não consigo, eu falei, não, vamos tentar melhorar, sabe? Eu não sou dessas muito radicais. Eu falo assim, quando alguém quer um tratamento super Tá, radical, eu não tá sou ali muito. um Eu sou, tapinha para estimular. eu sou assim, eu sou aquela pessoa que tenta ajudar aos poucos a pessoa ir saindo daquela má rotina. Um dia a gente vai ser super saudável. Hoje eu sou muito mais. Hoje eu tomo minha água com gás com limão feliz. Hoje eu já tenho grandes substituições. Mas eu não como mais chocolate, chocolate não faz minha vida feliz. Então, assim, tem umas coisas que eu já consegui abolir, tem outras que não. Eu sou mineira. Mineira, eu Opa, imagina, doce mineiro, pão de queijo, é uma maravilha. Nossa, não, hoje a minha perdição é goiabada. Eu brinco com todo mundo que eu Ah, tenho pô, uma goiabada de estimação. adoro. O que que acontece? Que a minha mãe me manda aquela cascão, eu deixo em cima da geladeira. Se Como eu é que ver que você tá... come? Como é que você escolhe? É um pedacinho? Como é que é? Como é que é isso? Então, ela é meu termômetro da ansiedade. Eu sei quando eu tô saindo da linha, quando a minha goiabada está acabando. Eu tenho que comer um pedacinho quando eu tô com muita vontade. Aí eu compro aquele queijinho branco, Pronto. sento, aquele pedacinho me pagou. Uhum. Então, assim, uma vez por semana, e olhe lá, porque hoje eu tô mantendo peso. Quando eu tô em dieta restritiva, que eu tenho que emagrecer, que eu fiz besteira, eu tenho que cortar. Mas Uhum. isso aqui me dá um limite, sabe? Claro, eu acho Olha, que não precisa se privar de tudo, né? Um pedacinho. Eu sempre também fui adepto a isso. Você não precisa comer a goiabada inteira, uma fatiazinha e boa. Eu acho que é essa... esse equilíbrio que as pessoas precisam, né? Eu acho que você deve se deparar isso todos os dias na sua frente. Então, tem períodos, eu até acho verdade que assim, tem períodos que a gente tem que se privar, porque é muito difícil a gente conseguir começar um processo de emagrecimento comendo. É igual drogado usando droga um pouquinho todo dia, né? Então, tem momentos que a gente tem que seguir nossos objetivos, a gente tem sim que emagrecer rápido, isso é uma briga que eu tenho com todo mundo, porque gordinho funciona em três patamares muito importantes. Assim, a gente tem três pilares dentro do emagrecimento que a gente tem que seguir para o obeso. O Uhum. obeso só funciona à base de controle, ele tem que ter alguém controlando, porque a gente é muito carente, a gente precisa de alguém que a gente se boicota.
Então, se eu tenho alguém, me ajuda muito. Eu tenho que ter método. Se alguém te dá o que você tem que fazer, você não pode ficar perdido, porque senão você vai inventar coisas na sua cabeça e isso não vai dar certo. E a gente tem que ter resultado. Gordinho Claro, se motiva com o resultado. Então, se a gente ficar lá 100 gramas, 200 gramas, 2 meses, você não vai conseguir. Vai mandar aquela cooperativa lá, não. manda merda, sabe? Verdade, Fica você tem que ver o todo resultado no primeiro infeliz. mês. Então, eu acho assim, eu brinco que a gente tem que trazer a dermatologia para dentro da obesidade, sabe? Porque Ah, assim, maravilha, estamos ali juntos, viu? É realmente beleza de dentro para fora e é o que realmente funciona, né? A não, pessoa e assim, na dermatologia tem muitas coisas, igual fazer um botox em 3 dias, você tá bem. É isso. é incrível, te levanta a autoestima. Em Você 48 horas você tem volta aquela 22. assim, você faz um peeling, você faz um laser, você fala assim, nossa, é isso. Então, e na endócrino, quando a gente procura procedimentos endocrinológicos, dentro da nutrição é tudo muito lento. A gente tem que ter. Eu brinco também que é a mesma coisa de cabelo, né? Todos os procedimentos para cabelo tem que ver. A alopecia genética, maluca, você deve ver muito queda de cabelo nas suas dietas. Depois a gente pode falar sobre isso, né? Sim, muitas, muitas. Queda de cabelo tem muito. Então eu brinco que assim, gordinha, a gente precisa motivar. Como que vem essa motivação? Medindo, pesando toda semana, olhando a cintura, trocando a calça, colocando metas. Então, para quem está aí assistindo, qual que é a minha dica? Pega aquela calça jeans que não te serve mais, agora na quarentena. Isso, acho ótimo isso. De Coloque que não vai entrar. naquele cabide mais extravagante que você tem em casa, na frente de todas e coloca assim, é essa. Toda semana você tem que vestir, ela tem que estar mais folgada, sabe? Aí pega aquela foto da sua melhor época da vida, cola na geladeira, porque Adoro. assim que eu vou ficar, sabe? E você ir se dosando, se motivando. Emagrecer não é fácil, tem a questão da massa muscular, que hoje em dia a gente acha que balança, né? Todo mundo tem a sua balancinha no banheiro, acha que isso vai resolver. Massa magra é dificílimo, dificílimo massa magra. Não, massa magra é a grande dificuldade, o grande sonho. Inclusive as mulheres agora a gente vive mais. A gente tem 40, 50 anos, está entrando na menopausa e a gente está no auge, trabalhando a mil, vivendo, né? Porque aí os filhos já estão mais velhos, tal, você já pode ter uma vida melhor e a gente está perdendo fisiologicamente a nossa massa magra. Que perdendo Qual a dica? Dica, tem um monte de pergunta aqui de massa magra. Mesmo pessoal, pessoa, eu acho que é o mais difícil. Você pode perder gordura, mas ganhar massa magra. Não, a bioimpedância é muito importante nesse momento. Assim, a gente sempre tem que saber fazer uma bio na vida, para saber para que lado você tá. Porque existem várias magras que são falsas magras. Tem paciente que chega no consultório, eu quero perder gordurinha localizada. Eu falei, não, querida, você tem que perder gordurinha total. Então, assim, Gordura visceral, né? Ela nem sabe o que é gordura visceral, mas está ali dentro. tá ali dentro é essa gordura visceral que é a gordura que mata. Quando a gente tem celulite, gordura no quadril, gordura na perna, no braço, é uma gordura de guarda, é a nossa reserva de energia. Quando essa gordura está no abdômen, que a gente tem aquela barriga flácida ou pontudinha, aquela barriga de cerveja, essa gordura é uma gordura metabólica. Perigosa, Ela perigosa. perigosa, ela mata, ela que dá problema cardíaco, ela que leva a hipertensão, problemas circulatórios, problemas endocrinológicos, problemas até de reprodução. Ela é muito complexa, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado e às vezes a gente não sabe. Às vezes você já fez assim um ultrassom na sua vida e viu lá esteatose hepática. É um grande sinal de gordura visceral. Perigo, perigo. Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes você levando para o seu médico, alguns não te falam nada, mas outros vão te falar, olha, vamos correr atrás. Então, aí a gente precisa dessa bio para olhar isso. É muito importante o consumo de proteínas, não só proteínas, de tudo. A gente tem 3 grandes nutrientes que tem que estar no nosso prato todos os dias. Proteínas, carboidratos e gorduras. Às vezes a gente não sabe, mas todos os legumes, verduras, até a folha de alface é um carboidrato. Claro, muita gente não sabe, acha que é só farinha e açúcar. Não, mas é um carboidrato bom. Basicamente, entre 60% e 70% da nossa alimentação é feita à base de carboidratos. Vamos imaginar, o carboidrato é o quê? É o nosso combustível. É aquilo que nos dá energia. Qual é a diferença de um carboidrato bom para um carboidrato ruim? O índice glicêmico.
O Uhum. que é um índice glicêmico? É a velocidade que esse carboidrato, com esse açúcar, porque tudo que a gente come que é carboidrato, que é energia, ele vai virar glicose dentro do sangue. A Tá. diferença é a velocidade que essa glicose vai entrando dentro da corrente sanguínea. E isso é fundamental para algumas doenças como diabetes. Por quê? Quando essa glicose vai entrando muito lentamente na corrente sanguínea, vinda Uhum. de carboidratos de baixo índice glicêmico, o que é que acontece? A gente tem tempo para gastar. A gente tem tempo, isso vira uma energia boa que Boa. faz bater, faz nossa musculatura mexer, faz a gente poder caminhar na rua e se sentir bem. Claro. Isso é Prazer, né? Reflete na pele, ter, muitas vezes. tem vitalidade, você tem energia, você pôs combustível no carro. Aham. Quando esse açúcar entra muito rápido na corrente sanguínea, é um alimento de alto índice glicêmico. Uhum. Esses alimentos jogam esse açúcar muito rápido na corrente sanguínea. O açúcar na corrente sanguínea ele é tóxico, ele faz mal, ele Faz um machuca, pico, né? É o pico de glicemia, é isso que ele faz acontece. pico. Para o Uhum. cérebro, isso é maravilhoso, dá um prazer enorme. Mas para as artérias e veias, ele vai É. machucando, endurecendo, por isso os problemas que vêm com a diabetes no futuro. Então, o corpo tentando proteger você, o que ele faz? Ele pega esse açúcar, joga rapidinho dentro da célula para tirar ele dali e transforma ele em energia Assim, é. guardada. Como que a gente guarda energia? Gordura. Gordura. Então, toda vez que você come muitos alimentos de alto índice glicêmico e não gasta, Vira faz gordura. gordura. Não é gordura que vier gordura. Então, você comer uma comida gordurosa, não é gordura. As pessoas às vezes não sabem. É o Não, carboidrato que fica. essa gordura vem de energia. A gente só Uhum. guarda gordura do corpo através de energia. Igual todo mundo fala, tomei um remédio, tirei minha gordura, saiu pelas fezes. Não tem jeito. A gordura não sai da barriga, vai para o intestino e sai. A gordura que Claro. você está eliminando naquele momento é a gordura que você comeu. Tá? Uhum. Então, aí isso é carboidrato. Aí nós temos as proteínas. Vamos explicar muito rapidinho o que é proteína. Proteína é o que faz o nosso tecido construtor. O que faz a gente gastar a energia. É Uhum. a nossa. É como se fosse o pneu do carro rodando. É aquilo ali que funciona, que gasta energia mecânica, térmica. É a E nossa que vai proteína. ajudar na produção do músculo, que vai ajudar na produção Produção da do, massa. quando a gente corre, o músculo é a nossa energia. E o músculo é feito de proteína. Então, toda vez que você come proteína, você vai tentar fazer uma musculatura maior. Aí tem outros pormenores aí no meio que você tem que estimular esse músculo para ser produzido depois de uma certa idade, porque até lá, seus 20 e poucos anos, por que perder peso é fácil? Porque a gente está produzindo músculo sem O metabolismo está rapidinho, tudo responde rápido, tudo. tudo responde rápido, depois não, depois a gente fica lento e vai perdendo essa musculatura fisiologicamente. E depois a gente tem as gorduras. As gorduras são fundamentais para o nosso corpo, mas gorduras boas. Por quê? Os nossos hormônios têm base de gordura, a nossa pele precisa de gordura para estar hidratada. Então, a gordura não é 100% ruim, só que ela não Exato. pode ser exageradamente consumida. Por quê? 1 grama de gordura tem 9 calorias. Vai você queimar 9 calorias. Haja caminhada, haja transfer, haja esteira. A Mas gente tem exercício. tem as gorduras boas. Eu acho que é uma dica aí que a gente pode estar falando, né? Uma pergunta, inclusive. Coco e o abacate são gorduras boas. Mas qual é São o gorduras limite boas. disso, né? Quanto pode comer? Também não é assim, né? Existe Não, uma então, quantidade. tudo tem gordura, tá? Então, se É. a gente for a maioria, a gente vai comer um bifinho, ele é rico em gordura. A gente vai comer uma fruta, dependendo da fruta, como o abacate tem gordura. Então, a gente sempre tem gordura. Se a gente for cozinhar em casa, colocar um fiozinho de azeite, é gordura. Então, Claro. cuidado. Se você tem uma dieta de saúde, ok acrescentar alguns tipos de gordura boa, óleo de coco e tal, mas não pode ser muito, porque isso vai sobrar. Claro, vai dar Normalmente, as caloria. gorduras são muito calóricas por um volume muito pequeno. Então, a gente tem que comer muito pouco. Nossa, um abacate inteiro, você já estourou a gordura do dia e da semana, sabe? Mas é Então, maravilhoso, né? Abacate. Abacate e o coco, acho que como pré-treino, ele é uma alternativa boa, não? Junto com sim, aveia, sim. coisas assim, Aí pré-treino. Uhum. pré-treino, ou até no café da manhã, quando você começa o dia. Não tem Sim, comida ruim. A gente tem quantidade errada e tem que ter concordo. em mente
os nossos objetivos. Comida boa também engorda. Aveia é carboidrato, por mais que ele seja um carboidrato de médio índice glicêmico, menor que o arroz não integral, a gente engorda comendo aveia. Se comer aveia o dia inteiro, mingauzinho de aveia, você vai engordar. Mingauzinho de aveia. Tem uma pergunta aqui. Na hora de dormir, o mingauzinho de aveia é um carboidrato antes de dormir, não vai ser metabolizado. Então, corta isso. Mingauzinho... Procure consumir carboidratos quando você vai gastar esse carboidrato. Eu sempre brinco com meus pacientes, não é que é proibido, mas tenta comer no café da manhã, tenta usar ele no almoço, à noite, dormir com fome. Dormir com fome. Um chazinho, um chá. Todo mundo falava comer uma frutinha à noite. Fruta tem muito carboidrato, tá? Então, assim, é um iogurte, é alguma coisinha assim, mais leve mesmo e dormir com fome. Por quê? Você não vai gastar, o corpo vai estar repousando. Você vai estar gastando grande parte da energia para fazer uma digestão, enquanto você tinha que estar produzindo seus hormônios muito bem. Então, você vai atrapalhar isso. Tem uma regra que a gente pensa sempre, que toda vez que eu tenho glicemia alta, eu tenho produção baixa de hormônio. Então, assim, a gente tenta evitar esses alimentos com maior índice glicêmico à noite. Me diz um pouco das dietas veganas. Tem muita gente perguntando as proteínas, né? Porque normalmente são as proteínas animais, né? O brasileiro adora churrasco, carne, etc. Aí existe essa nova tendência da dieta vegana e existem vários vegetais que têm proteínas. Dá umas dicas pra gente sobre essas proteínas vegetais. Vegetais, né? Inclusive, eu gosto muito do grão de bico, principalmente da farinha, em substituição às outras farinhas. Rico em proteína. A ervilha, até para belisco, hoje em dia, existe uma ervilhinha que ela vem coberta de wasabi. Ela é uma pra gente ficar beliscando. A ervilha com wasabi, tudo bem. Não, porque a gente precisa de... Só que procura assada, porque a gente tem uma versão dessa ervilha que é frita. Então, você tem que pegar a versão assada dela. Então, assim, a proteína vegetal, o que acontece com ela? Ela tem uma dificuldade maior de ser absorvida. E ela tem menos número de aminoácidos nela. Então, por isso que ela tem que ser muito bem combinada. Não estou pregando aqui não ser vegetariano, mas no momento que você se propõe a ser vegetariano, você tem que procurar assim, um profissional que vai te ajudar com isso. Porque existem algumas vitaminas que elas vêm muito da carne, principalmente a B. E ácido fólico e B, né? B12 e ácido fólico. Eu acho que são mais importantes. A gente vê isso muito em causa de queda de cabelo. Pessoas que são veganas. Mas tem que tratar, a gente tem que pensar nisso com maior carinho. Então, assim, a gente tem que combinar. Então, às vezes, a gente tem que combinar soja, que é uma mais completa, mas o pessoal ainda tem uma resistência. Aí você coloca ervilha, você coloca grão de bico. Muitos ainda consomem ovo, albumina. Então, vamos combinar isso aí. Então, assim, tem que ter uma diversificação muito grande da alimentação. Muitos vegetais para a gente tentar manejar. Aumentar as fibras, né? As fibras são fundamentais. Os vegetais são, junto com a proteína, vai ter uma absorção. Verdes, até pelo ferro, por essa absorção. Às vezes, quando a gente começa o processo, todo mundo, mas eu comecei e estou ótima. A gente tem um estoque muito bom de vitaminas aí, às vezes podem durar até 3 meses, 4 meses, dependendo. Então, no primeiro momento que você está mais envolvido com aquilo, não está faltando nada, está tudo bem, não vou passar por privação nenhuma. Mas passou esses 3 meses que você já não está nesse foco mais, que você está tua vida, aí sim que teu corpo vai perder isso, vai sentir o baque de ser vegetariano mal conduzido. Então, e muitas vezes é mais fácil até a gente repor com cápsulas, suplementos, alguma coisa assim, no começo, até você adaptar a alimentação. Porque você tem que ter uma rotina alimentar com proteína vegetal em praticamente toda a refeição. Toda a refeição, para a gente conseguir suprir. Você falou de vitamina D12. Me fala um pouco da vitamina D. A vitamina D é super necessária e ajuda muito no problema da imunidade. Já que a gente está vivendo aí uma época de pandemia, qual é a sua dica a respeito da vitamina D? Porque hoje em dia acho que há uma tendência de ter níveis altos de vitamina D. O que você acha disso? Vitamina D é a vedete hoje em dia das vitaminas.
Então, a gente tem vários estudos mostrando que elas participam até do processo de demência quanto à falta de Sim, vitamina prevenção de Alzheimer, vi vários trabalhos correlacionando, não muito ainda, mas... correlação com Alzheimer, É, problemas de visão, depressão e outras coisas. A vitamina D é fundamental hoje e existem estão começando algumas pesquisas que eu brinco, a medicina ela anda de um jeitinho diferente da gente. Às vezes a gente fica muito bravo que a gente não tem vacina ainda por causa do Covid, que a gente tem estudos, mas a medicina é mas tão muito lenta. rápidos, hein? Então, pesquisa está rápida, estou achando bem interessante. Não, até para nossa rotina. É porque a gente já está acostumado, né? Para nossa rotina, está muito rápido. Aí você vê um Muito leigo rápido. falando, como assim? Por que não chegou ainda? Como que você não sabe? Eu falei, não sei, porque está pouco tempo. 1 ano e meio, 2 anos, pelo amor de Deus, tenhamos paciência. Não adianta a gente passar o carro na frente. Então, o que acontece? A gente tem que, aos poucos, observando essa falta da vitamina D e repondo isso. Antigamente a gente tinha muito medo dela, achava que a alta reposição ia atrapalhar, ia ter um distúrbio de cálcio, porque ela é tratamento para as doenças relacionadas ao cálcio, hipoparatiroidismo, osteopenia. Por quê? O que a vitamina D faz? Ela tira o cálcio do intestino, dos nossos alimentos e joga para a nossa corrente sanguínea. Hoje em dia a gente uma liberdade muito maior de tratar com vitamina D, os valores são muito mais altos do que eram antigamente, então às vezes eu pego pacientes falando, estou tomando 200 UI por dia, eu falei, ih, filho, então nem começou. As doses vão ser bem maiores e indicadas pelos médicos. Não, tô vendo um monte de gente, eu fico aqui empolgada falando. Estão aqui te elogiando muito, uma paciente sua perdeu 38 quilos, tem várias aqui, a Carla Arbe também te conhece, o Márcio Granado, todo mundo Márcio não sabe por esse cabelinho aqui, ó, ele que me deixa tá cabeluda, que eu fico sem cabelo, é Márcio. A Rita aqui está perguntando, ela fala que ela é chocolatra e tem dificuldade de vencer esse hábito. O que você... Cacau 70%, 80% não tem aquele gostinho do chocolate ao leite. Mas o que fazer? Então, por que você gosta tanto de chocolate? Um, porque chocolate é bom. E outro, porque chocolate dá prazer. Chocolate tem 5-HTP, ele tem outras coisas que nos deixam animadinhos, além do açúcar. Então, nibs de cacau, alfarroba, imitam o sabor, mas às vezes não imitam o prazer disso. Claro. Então, a gente tem que achar outras fontes de prazer paralelas aí, que nos dão prazer igual o chocolate. Tá? Claro. E assim, eu acho que eu falo isso para os meus pacientes, é experiência própria. Não tem estudo que mostra isso propriamente dito, mas você ficar um tempo sem comer, faz uma promessa. Eu falo besteira. Um ótimo objetivo, é uma meta, ué. É uma meta. É uma meta. Eu acho assim, ficar um tempo sem, só para você ter confiança que você consegue. Que eu acho que muito é assim, eu tenho muito paciente na clínica que começa, não vou conseguir, não vou fazer, que eu faço um período de desintoxicação aí no começo, que eu tiro um pouco dos carboidratos de alto índice e tal, e entre eles está aí chocolate, arroz, algumas coisas assim. Aí eles falam, não vou conseguir. Eu vou desistir no primeiro. Eu falei, você põe 4 semanas na tua cabeça, porque assim, se o mundo acabar sem arroz, você vai morrer de fome? Não vai, você vai substituir por outra coisa. Se o chocolate não for mais produzido, se a gente descobrir que o chocolate mata, você vai ficar sem chocolate? Você vai comer o chocolate mesmo assim? Não, você vai achar outra coisa. Então a gente vai achar substituições, você é capaz. Quando você sai desse período, você sai muito mais forte, você sabe que aquilo não te domina mais. Acho fantástico, é uma aprovação mesmo, não é que nem correr uma maratona, você se preparou, quando termina essa maratona, é um espetáculo, né? Aí você vai comer com mais parcimônia, você vai olhar melhor, sabe? Você vai escolher melhor os alimentos. Então, eu acho que tudo é um processo. A gente tem que ser independente. A gente não tem que viver para comer. A gente come para viver. Claro, claro. De tudo equilibrado e eu acho que sempre colorido, né? O prato tem que estar sempre colorido para você diversificar. E o prazer também. Eu acho que o olhar da boa comida, o aroma, a cor, eu acho isso muito importante. Sim, e muitas pessoas, hoje, o que a gente vê? A gente tá tendo uma geração de pessoas que não aprenderam a comer. Que não aprenderam a comer fora. Eu não como, não dá, detesto. Como que você detesta uma coisa? Hoje você é adulto. Não tem que existir isso de detesto. Mistura ali no arroz e come.
Claro, sabe? é. Mistura naquele feijãozinho e come, isso vai te dar nutrientes. Você come, você toma suplemento, você toma cápsula, que é muito pior, sabe? Não tem porquê você não ir ali comer uma folhinha de alface. É hábito, tá? Crianças, normalmente, né? Porque os pais não instituíram. Por que a criança adora Coca-Cola? Não compra Coca-Cola, não tem na geladeira. É o Não, exemplo que tem que não vir. mostre que existem coisas melhores. Meu filho tem 7 anos. Ele come super bem. Ele até não é meu filho, assim. Não é que eu não. Assim, ele pede salada todos os dias, ele come rabanete, ele come rúcula sozinho. Uau, 7 anos comendo tudo isso? Parabéns. Ele tem uma alimentação perfeita, assim. Eu acho que é muito dele. Mas o quê? Eu não dei açúcar até 2, 3 anos. Eu não estimulo, eu não tenho em casa. Quando ele quer, ele pede. Tem dia que ele fala, mamãe, eu tô com muita vontade de comer um brigadeiro. É terça-feira. Eu vou lá, compro um brigadeirinho e dou pra ele, porque não é recompensa. O que eu deixo Claro. pra ele? Não é recompensa. Você tá com vontade, você vai comer. Mas aí Claro. você vai comer as outras coisas que te fazem bem. Então ele come todas as frutas. Então, assim, às vezes a gente trata a comida como dá um valor muito maior a ela do que ela tem. Do que ela tem. Tá? É uma compensação, né? Acaba compensando uma coisa que não está O querendo fazer. prêmio, da comida de prêmio, umas coisas assim. Então a gente tenta evitar isso, porque assim, nosso prêmio a gente tá bem, tá com saúde, poder fazer as nossas coisas. Claro. Tem muita Eu gente acho perguntando, Ana Luísa, sobre jejum intermitente. O que você tem a falar sobre isso? É modismo, etc. Você acha que fisiologicamente ajuda mesmo ou bobagem? tem algumas pessoas sim que tem melhora com jejum. O jejum não é Uhum. para todo mundo. Pessoas que têm pré-diabetes, diabetes ou sofrem por hipoglicemia, de rebote, alguma coisa assim. Então, por isso que jejum tem que ser indicado. Não dá para você simplesmente, vi lá que tal modelo fez jejum intermitente. Não dá para você começar a fazer sem saber se teu corpo está bem para fazer um jejum. Claro. Longo. Uhum. Simplesmente ficar 6 horas sem comer também, e depois morrer de comer gordura e outras coisas, não vai te ajudar. Uhum. Uhum. Se você conseguir fazer uma dieta bem feita de 3 em 3 horas, não tem nada que mostre que isso é melhor ou pior do que um jejum. Você Uhum. consegue o mesmo resultado com com as duas técnicas. Tá. Em pesquisas e coisas e tal. Tem pessoas que se adaptam muito bem, que Uhum. conseguem ficar um longo período. Tem pessoas que não e sofrem muito por isso. Como que eu não consigo? Então, assim, eu acho que a gente tem que individualizar o tratamento. Eu acho que Ele, tem ele exatamente isso. Tem pessoas, eu não consigo ficar nesse jejum intermitente e eu tinha um preconceito também de quantidade. Inclusive, a Ira está falando uma coisa que é engraçadíssima. Então, para eu não engordar, é água, alho e alface. Não, Ira. Eu como, mas é uma questão, acho que, de várias refeições. O pré-treino tem que ser bastante forte. E eu como, por exemplo, proteína 3 vezes ao dia. É muito. E eu acho e senti que aumentou a massa magra. Não, As com pessoas... certeza, a gente tem que dosar isso. E agora, se você é uma pessoa, igual a gente tem aquelas pacientes super gordinhas, tal, que começam a fazer dieta e começam a passar mal na primeira semana. Ai, porque eu tô fraquinha. Ai, porque me faltou isso, faltou aquilo. Não, a gente tem muita reserva. A gente só tem que ativar essa reserva e mostrar pro corpo que ele tem que gastar essa reserva. Tá? Então, e a gente não pode arrumar desculpa. Gordinho arruma desculpa pra tudo, tá? Choveu, não. Sempre tem desculpa, porque isso, porque aquilo, porque meu tendão, porque estou com dor. Assim, você tem que focar. E quando você põe um objetivo, você tem que seguir. Às vezes eu sou meio radical nisso, mas se não for assim, a gente não sai do lugar. Eu sei, eu tenho cabeça de gordo. Eu me boicoto o dia inteiro. Eu também falo, Ana, de novo não, sabe? Tem dia que eu tenho que sair do supermercado. Eu deixo o carrinho pela metade, vou embora. Eu falei, não, tô com fome, vou comer, depois eu volto. Eu realmente preciso disso, vai tirando esses itens. Eu acho que é Então, isso. assim, a gente tem que entender muito o corpo da gente e parar de se boicotar. Se você tá gordinha, é porque você tem reserva. Se você tem reserva, você não vai sofrer privação e falta de nada. Tem ali. Uhum. Agora a gente tem que saber que o corpo vai brigar com a gente, vai te deixar mais mole, mas aí você tem que ser persistente. Vai te deixar mais cansada, mas você tem que ser persistente, porque isso aí vai durar umas 2 semanas. Depois o corpo acostuma que a nova realidade dele é aquela. Uhum. Tem uma pergunta aqui do senhor Coelho, falando de dieta para hipertrofia. Se você tem um consumo de carboidratos que precisa para consumir, mas se ele treinar à noite, esse carboidrato acaba não sendo não o ideal, porque... No treino à noite, você pode sim consumir. A gente tem uns períodos que a gente pode consumir mais calorias. Logo antes do treino, mais ou menos uma meia hora, assim. Nada muito pesado, porque tem que ser coisa de digestão fácil, porque senão não vira energia para você. E imediatamente, nos 30 minutos, imediatamente após o treino.
porque é o nosso momento de reposição, porque a gente gastou nosso glicogênio, aquela nossa reserva ativa de energia, que é muito rapidinha, e a gente vai repor isso. E Então, nesse no momento... pré-treino, a tal da batata doce, o aipim, a mandioca, e até meia hora. É isso. Esse é o E tempo até do meia hora. carboidrato. Para ganhar massa. Agora, Massa. o gordinho já é outra técnica. Não. Para ganhar massa. Uma Para pessoa que ganhar está já massa. bem de peso, ganhar massa. Para Tá. ganhar massa. Para ganhar massa é essa técnica que a gente usa. A gente tem esses 2 intervalos para comer bem e para repor. Sem contar que quem tem muita massa magra precisa de muita energia e de muita proteína para viver. Então, às vezes, quando a dieta é muito restritiva, isso a gente tem que acompanhar um tempo, tá? Porque isso é individual de pessoa para pessoa. Quando essa pessoa está com uma massa muito grande e você não repõe o tanto que precisa, ela começa a perder essa massa, fisiologicamente, vai perdendo. Então, ela constrói e perde, constrói e perde, constrói e perde. Por isso que ela entra naquela onda de que, tô malhando, malho demais e não ganho nada. Não. Na verdade, você está consumindo aquilo que você não tem. Sim, então, isso tem que ser muito bem dosado. Equilibrar. Muito bem calculado aí para não sobrar. Porque se sobrar, vai para o lugar errado. Tem uma pergunta sobre ferritina. Quem tem ferritina alta, como fazer com alimentação e perda de peso? Então, normalmente é uma anomalia do fígado a causa da ferritina alta. A gente tem que entender isso e entender as causas. Não é contraindicação para grande parte dos tratamentos. Depende do quanto alto está, né? Que às vezes a gente indica transfusão, doação de sangue. Doação de sangue, exatamente. Para tratar isso. Mas a gente tem que entender as causas. Ela não ferritina alta não é contraindicação para dietas bem feitas, lógico. Tem que ter acompanhamento, saber o porquê, entender se não tem uma lesão maior, alguma coisa maior que a gente tem que tratar. Mas não é contraindicação. Quanto mais magro, melhor, né? Claro, eu também acho. Eu acho que, né, magreza, beleza e lindeza nunca são demais. Minha mãe tinha essa frase que era muito engraçada. E a gente sabe que a obesidade hoje é o 4º fator de risco para a gravidade do corona. Então, ótimo. E assim, não dá para ignorar isso. Não dá para parar nossos tratamentos. Muita gente, não, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Não, agora você tem que estar melhor que nunca. Eu brinco que agora é o nosso momento de nos tratar, de cuidar da nossa pressão, de emagrecer. Também tem aquele mito, né? A gente emagreceu, baixou minha imunidade, eu peguei todas as doenças. Os vírus, E para aumentar a imunidade, algumas dicas de alimentos, assim, para aumentar a imunidade, quais seriam os mais práticos, assim, mais comuns? É muito legal a gente consumir vitamina C, e isso vem de frutas cítricas, um limãozinho na comida. O limão é muito bom, inclusive, para substituir o sal. Se você vai fazer um bife, não quer salgar muito... você coloca o limão? Que interessante. Você coloca limão no prato, limão na comida, limão para temperar a salada, isso já te ajuda. Ainda mais que o limão você corta na hora, espreme, é uma coisa bem legal, você tem todas as vitaminas lá. Assim, acerola, kiwi, essas frutas. Outros alimentos que não podem faltar no nosso prato são as folhas muito verdes. Sim. Espinafre, rúcula, cruz, né? De preferência cruz. Rúcula, agrião, brócolis, todas as folhas verdes, porque elas são ricas em ferro. Anêmico, sim, tem queda de imunidade. Então, quando a gente tem anemia, isso é muito ruim. Então, a gente tem que cuidar disso. E além das fibras, né, que são ótimas. O intestino, a gente tem várias pesquisas mostrando que a biota intestinal é fundamental, não só para a imunidade, como para o emagrecimento. Super, eu fiz uma live com uma colega falando de microbiota, quer dizer, as bactérias boas, né, do intestino é o segundo cérebro. Na verdade, isso é importantíssimo. É fundamental, cada vez mais a gente conhece melhor elas. Então, a gente tem que alimentá-las também. Como a gente as fibras, a gente está alimentando essa microbiota. Um intestino bom é um sinal de uma possibilidade boa de emagrecer. O intestino ruim te atrapalha em vários quesitos aí. Sim. Então, isso é muito importante. Agora, assim, lógico, pool de lactobacilos, Yakult, iogurte, kombucha, tudo é válido, tá? A gente tem que adaptar isso à nossa alimentação e saber usar. Perguntava aqui, inclusive, sobre iogurte de manhã, se pode misturar com fruta.
ou você recomenda tomar ele puro, porque a fruta é bastante calórica. Como seria o iogurte pela Depende, a manhã? gente tem. Existem frutas calóricas e frutas menos calóricas. Numa dieta, quais são as frutas que a gente gosta muito? Morango, frutas vermelhas no geral, porque tem Então, baixíssimo ótimo. glicêmico, então fica bem bom no iogurte. Uhum. Maçã, pera, ameixa, Ok. são frutas boas para quando você está numa dieta. E são versáteis. Melancia não, né? Melancia tem alto índice Melancia não. Aí já entra as de alto índice glicêmico. glicêmico. Então, Melancia, manga, tudo que é muito gostoso, tá, gente? É caqui, melancia, caqui também, manga, caqui também. caqui, É a época agora. uva. Muito cuidado com É a uva, altamente calórico, é verdade. altamente calórica. Agora, Então, para quem essa mania de falar, eu vou fazer só dieta de frutas, como frutas o dia inteiro. Tá péssimo, não, né? não Altamente vai calórico. funcionar, porque você vai ter alto índice glicêmico. Depois, para você conseguir sair dela, toda vez que você faz um pico de glicemia, você tem uma fome absurda depois, de rebote. Uhum. Então, isso é uma das causas que a gente acaba comendo muito, né? Quanto mais calorias você come, e por isso que quando a gente come gordura, a gente se sente um pouco mais saciado, ela demora mais para ser digerida, então dá uma sensação maior de saciedade com gordura e proteína. Por isso que a gente usa, por isso que a dieta do Atkins, que é a dieta consome muito. Fica, né? Que come gordura, 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 perde peso rápido. Mas também, depois de um mês, você não aguenta mais ficar só comendo Não, gordura. não, Tem não. carboidrato, você precisa do prazer, né? Não, aí já tem. As dietas cetogênicas têm lá seu problema também. Não é uma dieta para você começar sozinha. É assim, Uhum. é uma dieta que perde peso rápido, mas perde muito músculo também muito rápido. São essas considerações. Complicado. Todas, assim, não existe das dietas comprovadas, assim, dessas dietas certas, corretas, porque existem dietas alucinantes, igual a dieta da lua, da maçã, Da maçã, do limão, né? Modismos. E todo gordinho, você pode ver, eles adoram uma dieta nova. Sempre acreditam que dieta adora. nova. Adora o modismo. Conheço vários É, amigos gordinhos. todo mundo quer, porque quer a fórmula mágica, né? Eu falei, se existisse uma cápsula para emagrecer, nossa, todo Estão mundo vai perguntando ter. muito aqui de cápsulas. Tem gente que não gosta de comer se tem cápsulas que substituam. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, Aqui, aprender a comer. Você toma cápsula, você pode aprender a comer. Eu acho que tudo é regra. Eu estava brincando ontem, eu estava conversando com meu marido, que se eu na minha infância, se eu virasse para o meu pai, que era agrônomo, fazendo, que eu não gostava de um alimento, eu tinha que comer ele o ano inteiro. E eu acabava gostando por repetição. era outra época, né? A disciplina era outra. Era outra. então eu falo para meus pacientes, eu não gosto. Tem muita gente que tem aquele paladar infantil, né? Só come danoninho e É, sanduíche. Então eu falo, não, o negócio é hábito. Você vai comer, tudo bem, vai comer seu sanduíche, você vai comer um prato de salada antes, para você ganhar o sanduíche agora. por falar em comer bem, você tem uma dieta, uma receita maravilhosa de lasanha. Passa aqui para o pessoal rapidinho. Uma Então, lasanha de pupunha. Fala. a gente gosta muito de macarrão. Então, eu fico pensando assim, tudo que eu posso substituir o meu macarrão. Meu marido, preferido do meu marido é lasanha. Então, o que a gente faz aqui em casa? A gente pega o pupunha, ou até mesmo corta ele em rodelinho, compridinho. Hoje em dia a gente compra ele até em forma de espaguete. Já pronto. Isso. De espaguete, Tagliatelle. os vidrinhos em conserva. A gente ferve ele por 15 minutos, porque é sempre bom ferver o palmito. E depois você corta. E você vai montando como se fosse uma lasanha. Você faz uma carne moída, um franguinho desfiado muito gostoso. Um molho de tomate que você faz com tomatinho picado, cebola, alho. Todo mundo tem aquele molho da avó, né? Que gosta muito de fazer. Horas no fogo, aquele molho que leva horas, que é muito bom. Que é muito gostoso, né? Aí o que a gente faz? A gente vai montar. O grande segredo dessa lasanha é o quê? A gente vai substituir o molho branco por creme de ricota. Já compra pronto esse creme de ricota? O creme de ricota, ou você compra a ricota e bate ela no liquidificador com leite desnatado, e ele vira um Boa. creme, ela vira uma pasta. Ou então você compra o potinho, vem um potinho como aquele cream cheese, e a gente vai montando em camadas. Deixa tudo bem temperado. A carne moída, o molho e a ricota. O molho, a ricota. Começa sempre pelo molho, tá? Porque o palmito precisa do molho para não grudar. Então, molho, palmito, carne, creme de ricota. Molho, palmito, carne, creme de ricota. E aí você vai... põe o queijinho depois, não põe queijinho nenhum. Não vai nada de queijinho para gratinar. A última camada tem que ser a ricota, porque ela gratina, ela fica uma delícia, tá? Mas se você quiser jogar um parmesãozinho ralado, que é só para dar aquele gosto, também não tem problema. Aí põe no forno, assa
é um prato, assim, baixíssima caloria, baixíssima Maravilhoso, gordura, se fizer bem. maravilhoso. Uhum. E a gente tem um muffinzinho também, porque isso aí é um prato, como se fosse um prato principal, né? O que a gente tem muita dificuldade do Esse é para o café. domingo, essa lasanha do domingo, aquela lasanha da nona, né? É, quem quer. A gente tira muito pão, porque o pão, por mais que o pão seja integral, ele é É, carboidrato. Então a gente fica sim. procurando sempre algumas sugestões para mudar Que isso aí. lembre o Não pão, falta que sentir lembre falta. o pão. Então, eu tenho uma receitinha que faz um sucesso danado lá na clínica, que é assim, a gente bate o ovo, Ah, a gema do ovo, bate ela bastante e coloca creme de ricota nessa gema. que Tá? Bate, máximo. bate, bate. E Depois eu vou pegar essa receita aqui por escrito. o creme de ricota com a gema batida, tá? Uhum. Bateu, você vai fazer um creminho disso. Aí você vai temperar. Você pode fazer isso verde, bater isso com salsinha, cebolinha, pimenta do reino, adoro isso. E depois aqui a clara que você bateu e fez ela em neve, você vai colocar um pouquinho de pó royal nela, de fermento. Tá, Vai misturar os dois. Aí você vai fazer uma massinha que vai parecer um pão de ló. que Tá? Isso delícia. é uma massinha. E aí você vai colocar naquelas forminhas de muffin. E você pode rechear, colocar um tomatinho, uma mussarela de búfala. Você pode rechear com o que você tiver. Abre a geladeira. Se tiver um Tá. pouco de carninha moída, põe Seja ali. criativo, seja criativo. Seja criativo. E põe para assar. Sai um bolinho sem carboidrato, delícia. Que E maravilha. depois eu quero fotos, viu? Tô aqui receitas em Mandarei casa. para você. Eu vou postar no meu Instagram e vou colocar receita by Ana Luísa. Ah, eu quero. Olha, Eu quero Ana, foto. Adoro quando alguém replica, faz alguma mudança nova, deixa me comigo. Ó, ensina. tem uma pergunta aqui sobre glutamina do Cleiton. O Cleiton é um grande amigo nosso que teve o Covid, já está em casa, graças a Deus. Mas Ele está perguntando da glutamina para imunidade. É maravilhoso. 5 gramas por dia é o que eu tomo. de Você 5 a recomenda 8 isso? gramas. De É? 5 a 8 gramas, a glutamina é um ótimo É. alimento. Ele regula o sistema inflamatório, ele diminui a inflamação, ele melhora o Ótimo. intestino, ele melhora as vilosidades do intestino, entre muitas outras coisas. Então, a glutamina é um ótimo Para suplemento imunidade. para a imunidade Tem, também. tem uma outra pergunta aqui perguntando se comer chocolate após a refeição elimina o ferro ingerido. Seria... Não, 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 não. né? A gente evita tomar leite junto da refeição, porque o leite, sim, o cálcio dá uma inibida na absorção do ferro. Até americano tem muito esse hábito de tomar leite durante o almoço, né? Para Mas evitar o leite depois, para não ter a diminuição. normalmente a vitamina C ajuda bastante a absorção desse ferro também. Se você conseguir acrescentar aí umas gotinhas de limão na comida, isso também vai dar uma potencializada na absorção, tá? Uhum. Mas Eu eu vi. sumi. Voltou? Não, já travou. Ana Luísa, eu ouvi falar uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que é mindful eating. Mindful eating. Tem a ver, então, com mindful, quer dizer, da meditação, do equilíbrio na hora de comer. Você já tinha ouvido falar disso? Eu achei tão... Presta atenção, a gente surgem muitas teorias e tem coisas Nomes, né? Modismos, né? muitos mas assim, comer prestando atenção sempre foi bom, né? A gente só mudou o nome, É. mas atenção no que você está comendo, procurar coisas mais naturais possíveis. A gente não pode também se enganar, a gente vive numa ilha. Nem todo mundo que está escutando a gente tem o acesso que a gente tem à alimentação. Claro, exatamente. Então não é porque também não está comendo orgânico todo dia que a gente vai morrer por causa disso. Antes comer uma cenourinha que não comer só porque ela não é orgânica. Teve uma eu tinha um ambulatório muito grande no SUS. A gente emagreceu no SUS 9 toneladas em 2 anos, no meu ambulatório, que era assim, um filho para mim. 9 toneladas que máximo. Legal, Incrível. a gente foi até tema de um programa de TV grande na Record e tal. Mas assim, o que eu entendi nisso é uma história que eu conto para todo mundo. Eu estava sentada no ambulatório, vendo meus pacientinhos, que normalmente é pessoal de Itapevi, um pessoal muito carente. É pessoal que vive com um salário mínimo. Chegou uma mãe chorando para mim, falou que tinha me visto na TV e eu estava falando de orgânicos. Então, e eu nunca fui muito radical, mas eu falava, orgânico é bom, tem mais vitaminas, tratem as crianças, vamos dar, procurar, tá? E ela chorava. E, Ana, eu tenho um filho de 2 anos, ele não come, ele não quer, e eu não tenho dinheiro para dar orgânico para ele.
e meu filho não vai ser saudável, é por isso que ele tá magrinho, por isso que Ai, ele... que dó. Hum. Depois desse dia, eu sempre fui muito comedida com as coisas que eu falo. Eu até brinquei que eu fiquei meio avessa à internet na pandemia, porque assim, a gente fica mostrando comidas gostosas e não sei o quê, enquanto a grande Muita parte da gente que não população não está pode tendo o básico, é comer. verdade. Então, foi muito complexo, assim, eu tive que trabalhar muito a minha cabeça para. Então, a partir daí, eu falo: coma, como que você tem. Tente fazer tudo que você tem em casa da melhor forma possível. Tudo isso vai te ajudar de alguma forma. Tem muita gente que tem muito acesso a mais coisas, então que ótimo, vamos usar isso ao nosso favor. E quem não tem, também vamos usar. A gente não consegue comprar alface toda semana, vamos pegar o talinho da cenoura, vamos fazer algumas coisas que a gente possa ter Claro. uma alimentação boa. Uhum. Então, a partir daí, eu já comecei a ver com outros olhos a comida, sabe? Nada é impossível, nada é proibido, a gente só É. tem que adaptar isso de uma maneira legal para que todo mundo possa. Criatividade, criatividade. Estão perguntando muito sobre a banana e o abacaxi. Eu acho que a banana é um alimento super completo, né? Fala um pouquinho da banana. A banana é um ótimo alimento, é um carboidrato, uma ótima fonte de alimentos. Mas ela não é uma comida. Quem fala assim, eu como muita fruta, o que você come? Banana. Ela não é uma Banana. coisa, tá? Ela é maçudinha, ela é gostosa, ela adapta ao nosso paladar, mas a gente tem que abrir os olhos para os outros alimentos também. Ela é um ótimo alimento, vamos supor, para antes de um exercício, para de manhã, é uma fonte de carboidrato muito boa. O abacaxi. O abacaxi é um alimento sensacional, porém calórico para quem está querendo perder peso. Então, cuidado com as porções. Mas o Uhum. abacaxi ajuda muito na digestão. O abacaxi, até a É a casca bromelina, né? A bromelina, em cima do abacaxi, a bromelina. a bromelina. Então, ela ajuda até na expectoração, na umidificação do tubo respiratório. Ela ajuda, existem xaropes de bromelina que a gente trata na fitoterapia, até É criança, mesmo. Uhum. secreção, muco, tá? Uhum. Então, o Uhum. abacaxi é um ótimo alimento, ele consegue, ele é um ótimo tempero, inclusive, se você for pegar uma carne mais durinha, fazer uma sopinha tal, se você colocar um pouquinho de suco de abacaxi, essa carne vai ser digerida, Que porque ele... máximo isso, que interessante. Então, o abacaxi é muito legal a gente ter, porém, não é para comer um abacaxi inteiro, tá, gente? É. E tem o problema da acidez também pode dar afta. Algumas pessoas dá afta por causa da É, acidez. ele é Tem uma seguidora aqui que escreveu, ela quer saber sobre os sucos de fruta. O suco de fruta natural ou aqueles que você compra e está escrito sem adição de açúcar. tá. É Vamos igual, é calórico. É uma ótima pergunta. O que acontece com os sucos? Os sucos são a fruta, é o carboidrato sem fibra, Uhum. tá? Então, toda vez que a gente vai tomar um suco, a gente tem que pensar muito bem. Ele não chega a ser uma caloria vazia, porque Uhum. ele tem nutrientes dentro dele. Só que é uma caloria que vai chegar, é um açúcar que vai chegar no sangue muito rápido, porque ele não para, ele não tem a fibra para segurar isso aí. Existem Tá. alguns sucos que são melhores, menos calóricos, como é o caso do suco de morango, suco de limão e o suco de maracujá. Muito Olha, cuidado com as frutas que você precisa de muita fruta para fazer um copinho de suco, como tá. laranja. Um copo de suco de laranja chega a ter 10 laranjas. Ana 10... Luísa, eu tenho, nós vamos cair se a gente não parar agora. Ai, meu Já Deus! deu, já deu 59 segundos. Eu queria te agradecer. Deixa para a gente essas dicas, as receitas, põe no stories seus que a gente vai estar repartindo com todo mundo. Muito obrigado. Desculpa estar Ó, interrompendo, então a gente vai cortar. eu Beijo. empolgo, eu falo muito. Beijo. Adorei. Vai passar uma tarde com a gente na clínica para cuidar da sua pele. Ah, você Beijo. sim. Beijo. Tchau. Tchau. Vamos. Igual?